E parece claro que hoje no Brasil há uma extrapolação, né, por parte das instituições, singularmente do STF, embora não seja apenas o STF o problema, né? Hoje nós estamos falando aqui de um dos aspectos do problema. Existe uma extrapolação, né, por parte dessas instituições. Então, o poder instituído está se colocando como um poder absoluto, né, acima do poder instituinte e dos representantes desse poder instituinte. O que poderia acontecer, digamos assim, na geometria política, né, do ponto de vista abstrato? Ora, que o poder instituinte recuperasse, né, o poder, né, cobrasse de volta o poder, exigisse, né, que o poder fosse devolvido, né, pelo poder instituído que extrapolou e traiu, né, esse poder instituinte, né, e redesenhar a mecânica de modo a criar um novo poder instituído, né. Essa aqui seria a ideia dentro de uma geometria institucional, né. Eu, pessoalmente, acho que cada vez é mais urgente, principalmente no Brasil, uma revisão constitucional completa, né. Algumas ideias sobre isso, sobretudo do Luiz Felipe de Orleans, deputado de Bragança, que é, né, uma das melhores vozes, certamente, do parlamento brasileiro hoje, né. E eu, modestamente, já apresentei em diferentes ocasiões ideias de que eu chamei um plebiscito reconstituinte, ou seja, apresentasse uma série de reformas constitucionais que fossem submetidas diretamente à população, né, para que dissesse sim ou não. Não convocar uma Assembleia Constituinte porque ia votar uma Constituição igual ou pior que nós temos hoje, né, mas um plebiscito reconstituinte que criasse o voto distrital para você ter uma relação direta entre o representado, que é o povo, e o representante, que é o parlamentar, né, e várias limitações ao papel do STF, né, que fizessem com que o STF deixasse de trabalhar como um time, voltasse a trabalhar como um tribunal, certo? Como um órgão colegiado. Mas me parece que essa um tipo de solução assim é a única solução que a gente pode vislumbrar no Brasil. É difícil, mas sem uma revisão institucional e constitucional não há como termos uma recuperação de uma democracia representativa, né? O fim da democracia representativa é um fenômeno que não abrange apenas o Brasil. Cada vez mais se sente isso, sobretudo nas antigas democracias europeias. Você pergunta se as pessoas se sentem representadas pelos seus sistemas, elas vão sempre dizer que não, né? Existe o problema da União Europeia, né, que é uma entidade supranacional não eleita diretamente pelo povo. Embora hoje eles elegem o parlamento, e o parlamento elege o presidente da comissão, que seria o chefe do executivo da União Europeia. Sim, mas existem, né, dezenas de instâncias de poder na União Europeia que não são eleitas nem direta nem indiretamente, né, pela população. Então você tem as entidades da União Europeia, a própria União Europeia, com poder superior ao poder, muitas vezes, das instituições nacionais. Então, você já tem aí os europeus gostavam de chamar o déficit democrático, hoje não chamam mais porque virou politicamente incorreto você contestar esse sistema, por alguma razão. E dentro dos países existe toda uma série de mecanismos extra ou paraconstitucionais para diminuir o alcance ou até mesmo criminalizar os grupos políticos que, de alguma maneira, queiram uma retrocessão do poder ao povo, conforme está, de uma maneira ou de outra, em praticamente todas as constituições.
Então, há, digamos, uma entidade supranacional e várias entidades nacionais, correntes políticas, imprensa, existe uma espécie de consenso, né, contra qualquer devolução de poder à população. Estados Unidos, você pode argumentar que não está tão avançado, realmente acho que não está, mas há uma sensação de distanciamento em relação aos políticos, é o diferencial do Trump, é uma pessoa que tenta fazer a ponte diretamente com as pessoas se sentem representadas por ele de uma maneira que não se sentiam por nenhum político há muito tempo, né? Alguém que não faz parte do jogo político. Isso tudo, eu acho que não acontece por acaso, é isso que eu queria chegar, e aí a gente já termina para a nossa discussão aqui. Não acontece por acaso, tá? Existe uma programação que vem de pensadores marxistas, né, para ocupar o terreno da política institucional, partidária, dentro de democracias liberais, né, em favor de uma concentração de poder e de uma reorganização do poder de maneira não democrática para, né, a criação de bases de um sistema totalitário. Estou cada vez mais convencido disso. Estava lendo uma autora que é muito importante nessa construção, que é uma autora marxista francesa, Chantal Mouffe. Ela tem livros importantes em conjunto com o Ernesto Laclau, né, meu xará, mas uma visão completamente diferente, que é um marxista argentino, e que vão no sentido da, enfim, de toda uma reorganização do marxismo, inclusive do marxismo latino-americano, né? E a própria Chantal Mouffe estava lendo um texto mais ou menos recente dela, não, de alguns anos atrás, onde ela diz o seguinte: olha, o meu trabalho, e do Laclau também, ela diz, vai no sentido de colocar o marxismo dentro da política. O marxismo, até os anos 80, 90, realmente estava apenas... Isso não é o que ela está dizendo, é o que estou comentando agora. O marxismo estava apenas no terreno, ou se concentrava no terreno da economia, como fosse uma teoria econômica, né, que todo mundo viu que não deu certo, na União Soviética, sobretudo, e em outros lugares. Mas, então, nos anos 90, o marxismo começa a se tornar outra coisa, ela diz, sobretudo com base nas ideias do Gramsci, aqui vem o gramscismo, com a ideia de que o marxismo precisa entrar dentro da política, né? Porque, então ele chamava a superestrutura, né, no jargão marxista original, né? Esse jargão marxista original que não esgota o pensamento marxista de jeito nenhum. A ideia de que você tem uma infraestrutura, que é a economia, que determina tudo, né? A cultura, a religião e, inclusive, a política, tudo determinado pela economia. A ideia agora é de fazer a revolução, justamente, não a partir da economia, portanto, não a partir da classe trabalhadora, mas a partir da política, né? E aí que vem aquela minha tese, né, que é um pouco uma ironia, mas ao dizer que nós temos no Brasil uma ditadura do corruptariado, né? Originalmente, o marxismo fala da ditadura do proletariado. Então, o proletariado é a classe revolucionária, a classe que faz a revolução e que assume um poder assumidamente totalitário depois da revolução para quebrar a hegemonia capitalista. Então, hoje nós temos, e o Brasil talvez seja o grande laboratório disso, né, uma nova classe revolucionária, classe política, né, corrupta, que então, assume o poder, né, e concentra esse poder para a criação de uma sociedade totalitária, né? E aqui vem a junção entre as antigas oligarquias corruptas e os antigos projetos de esquerda marxistas que se encontram muito claramente no Brasil a partir de 2002, com a vitória do Lula, embora já estivessem convergindo antes, né? Então, isso que nós estamos vendo aqui, né, dessa destruição da democracia representativa, faz parte de um projeto maior, de um processo maior, isso sem dúvida. Mas como que a gente pode ver esse processo? Uma das maneiras de ver é essa, né? É uma tomada do poder a partir do topo, digamos, né? A partir de uma nova classe revolucionária, que é a classe política corrupta.
não confundir classe política com parlamentares, né? Nem todos os expoentes da classe política são parlamentares, e nem todos os parlamentares são membros da classe política nesse sentido, né? Nesse sentido de uma classe dominante que se congrega em torno da corrupção, mas, sobretudo, junto com a corrupção, por um projeto que algumas pessoas que hoje estão na esquerda, mas que já foram críticas do PT, chamavam o projeto criminoso de poder. Que continua existindo, né? Essas pessoas aqui mudaram. Enfim, vocês sabem quem são. Então, esse projeto, hoje, ele reside, né, nas classes políticas. E no Brasil isso é muito claro. Né? Tanto que você tem aí expoentes de um projeto comunista, né, de um projeto revolucionário, né, ali encastelados num das principais torres, a principal torre do sistema de poder, que é o STF. Né? Você tem mais de um marxista ali. Né? Eu diria mais de 10, né? Ou marxista ou submarxista. Não sei quantos, mas é cada vez mais visível essa convergência, né? Essa convergência de um projeto de poder com uma destruição do sistema democrático representativo. Bom, pessoal, é isso por hoje. Alô, pessoal. Se você ainda não conhece a Academia Folha Política, eu acho que está na hora de conhecer. Nós estamos vendo essa imensa possível crise do sistema corrupto que governa o Brasil, com tudo que envolve aí o banimento do X, mas precisamos entender que isso faz parte de uma imensa luta, de um imenso combate mundial entre liberdade e totalitarismo, que envolve aspectos da China, da Rússia, guerra da Ucrânia, Oriente Médio, crime organizado, globalismo, Fórum Econômico Mundial, e precisa, para que nós a enfrentemos, precisa puxar lá de trás, das origens, das primeiras luzes da liberdade no conceito atual nosso, que vem dos gregos e vem também do cristianismo. Nós propomos tudo isso dentro da Academia Folha Política. Exame das atualidades, mas com uma explicação, uma inserção dessas atualidades, do desafio da liberdade hoje no Brasil, no mundo, dentro de toda a história, que é uma história fascinante, ao mesmo tempo é um drama do pensamento ocidental, que não é um pensamento abstrato, é o pensamento da consecução da liberdade. Tudo isso nós vemos na Academia Folha Política, mas também vemos os temas da história, Brasil, mundo, Revolução Francesa, por exemplo, estamos vendo agora, como espelho e ilustração para aquilo que nós precisamos entender hoje na nossa realidade no Brasil, no mundo. Então, eu queria deixar um convite para você conhecer a Academia Folha Política, onde nós fazemos uma jornada por todo esse espectro, onde nós aprofundamos nosso conhecimento, nossa reflexão, onde nós desenvolvemos, cada um de nós, nosso próprio caminho de atuação diante dessa realidade. A Academia Folha Política você pode assinar por apenas R$40 por mês, na mensalidade, ou por R$420 a anuidade. As duas opções te dão acesso a todo o material que já está lá, centenas de horas de aulas, de lives, e 2 programas novos a cada semana, Agenda 2030 e o curso de Logopolítica, tá certo? Além de outros materiais que já estão lá e outros que irão sendo inseridos. Então, R$40 por mês ou R$420 por ano te dão acesso a todo esse material. Se interessar, e eu acho que tem tudo a ver com o nosso momento, é só clicar aqui no link, na descrição, para fazer parte desse projeto. Um abraço. Oi, pessoal. Hoje eu queria convidar você, cada um de vocês, para fazer parte de um projeto, que é a Academia Folha Política. A Academia Folha Política é mais do que um curso, simplesmente. Ali dentro tem o meu curso de Logopolítica, agora também o curso sobre juristocracia, totalitarismo e resistência política. Tem outras iniciativas, como a Agenda 2030, de comentário de atualidades, tem vários vídeos, mas isso tudo cria um espaço. Não é apenas uma coleção
de produtos individuais. Isso é um espaço de reflexão, um espaço de conexão entre as pessoas e, sobretudo, um espaço de autoconhecimento. Ali a gente está construindo um caminho, uma viagem para que cada um se conheça melhor a si mesmo, isso é a base de tudo, também para que nós, como brasileiros, conheçamos melhor o nosso país, nós conheçamos melhor o tempo que nós vivemos no nosso mundo, que nós conheçamos melhor também a nossa civilização, a civilização ocidental. Isso tudo cria uma atmosfera de conhecimento. E o conhecimento é que conduz à liberdade, que conduz à libertação. Então, esse é o convite que eu queria fazer. Conhecer todo esse ambiente de uma construção conjunta. Passando a ser membro da Academia Folha Política, você não está adquirindo, portanto, um produto pronto, definido e acabado, como um curso definitivo. Não. É um processo do qual você vai participar. Um processo no qual você vai criar o seu próprio conhecimento. Tá bom? Então aqui tem a descrição, tem o link para ingressar na academia, tem a opção anual, a opção mensal, e eu tenho certeza que quem entrar vai se entusiasmar com esse projeto, vai se entusiasmar com essa construção. Tá bom? Abraço. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui